Bom dia, aliás, bom dia não, boa tarde, né? Já não é bom dia, mas não. Boa tarde, meus irmãos de todo o Brasil, meus irmãos também que estiverem em outros países, muito boa tarde. Já é quase noite. Que Deus abençoe a todos vocês, que Deus ilumine a vida de todos vocês. Muito obrigado por vocês me darem esse apoio. Peço a vocês, meus irmãos, que dê um joinha para mim aqui, para me ajudar. Eu vou fazer um vídeo muito interessante aqui hoje. Peço a você que dê um joinha. Você, meu querido irmão, que ainda não se inscreveu no meu canal, ô meu irmão, tá na hora, né? Espera mais não. Vamos completar os 1000. Ela vai caminhando, ó. Ela vai assim, ó, devagarzinho, subindo pouco a pouco, mas ela vai. Então, meus irmãos, hoje eu quero fazer um vídeo muito interessante aqui, falando sobre a mania que as testemunhas de Jeová têm de achar que são grandes. Aqui no interior onde eu moro, aqui é um lugarzinho de um povo pacato, e aqui a gente tem muitos ditados. E aqui na minha região, quando tem uma pessoa que é um Zé Ninguém, aquela pessoa que é um Zé Ninguém e que gosta de achar que é melhor do que todo mundo, a gente fala que ele comeu abóbora e está arrotando caviar. Então, comeu abóbora e está arrotando caviar. Então veja, meus irmãos, as testemunhas de Jeová são como essa pessoa. Eles comem abóbora e arrota caviar. Eles são um bando de Zé Ninguém e se acham superiores a todos. E para se julgar superiores a todos, eles ficam inventando mentiras. Mentiras deslavadas que eles não têm como provar. Coisa que eles falam, mas não têm como provar. Por exemplo, eles dizem que Abel, filho de Adão e Eva, foi a primeira testemunha de Jeová. Agora, eu gostaria que eles provassem isso para mim, né? Mas falar isso para eles é perda de tempo, eu sei que eles não provam. Mas a Bíblia mostra que nos dias de Abel, nos dias que Abel era vivo, né, não invocavam o nome de Deus. Presta atenção, depois da morte de Abel, Adão e Eva tiveram outro filho, chamado Sete. E Sete teve um filho de nome Enos. Foi depois que nasceu Enos que começaram a invocar o nome de Deus. Foi depois que nasceu Enos que começaram a invocar o nome de Deus. Isso está registrado em Gênesis, capítulo 4, versículo 26. Mas se vocês notarem, esse nome de Deus que eles passaram a invocar não parece ser aquele que Moisés revelou para os filhos de Israel no cativeiro egípcio. Não parece ser aquilo. Sabe por quê? Se vocês notarem, os israelitas ali, ou seja, os filhos de Israel, que estavam no cativeiro egípcio, eles sabiam que existia o Deus dos seus pais, mas o nome desse Deus só foi revelado para eles quando Deus enviou Moisés para retirá-los da escravidão egípcia. Quer ver? Para nós entender isso melhor, nós vamos considerar aqui alguns textos bíblicos. Porque a gente, para falar, a gente tem que falar e provar. A gente não pode falar igual as testemunhas de Jeová sai falando. Isso não. A gente tem que falar e provar. Quando Deus enviou a Moisés para libertar os israelitas do cativeiro egípcio, veja como foi. Veja o que Deus disse a Moisés. Isso está registrado em Êxodo capítulo 3, versículo 10. Diz assim, ó. Disse Deus a Moisés: vem agora, eu te enviarei a Faraó, para que tire o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então veja aqui que no versículo 10, em Êxodo capítulo 3, versículo 10, Deus está enviando Moisés a Faraó para falar com Faraó, para retirar
os filhos de Israel do Egito. Agora veja, o que Moisés disse para Deus em Êxodo capítulo 3, versículos 13 e 14. Ó, e disse Moisés a Deus, presta atenção, e disse Moisés a Deus, eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhe disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? O que lhe direi? Preste atenção. Então disse Deus a Moisés, ó, eu sou o que sou. E disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Então, meus irmãos, conforme nós podemos ver aqui, até aqui o nome de Deus não havia sido revelado. O nome de Deus foi revelado para os filhos de Israel. Até aqui as pessoas sabiam que havia o Deus dos seus pais, o Deus dos seus antepassados. Mas o nome dele não havia sido revelado. Então, a partir do momento que Deus enviou Moisés para que retirasse os filhos de Israel do Egito, aí Deus revelou o seu nome para os filhos de Israel. Então veja, meus irmãos, Abel foi um homem temente a Deus. Enoque também foi. Tanto é que a Bíblia diz que Enoque andou com o verdadeiro Deus. Deus amou tanto Enoque que Deus arrebatou Enoque vivo para que Enoque não passasse pela morte. Noé também foi um homem temente a Deus. Tanto é que ali, por ocasião do dilúvio, Deus preservou somente Noé e sua família de humanos, né? Porque Noé era um homem temente a Deus. Vemos também Abraão. Abraão foi um homem temente a Deus. Deus mandou que Abraão saísse da sua terra e fosse para uma terra distante que ele nem sabia. E Abraão obedeceu a Deus sem titubear. Abraão obedeceu. Então, houve muitos homens de fé tementes a Deus. Mas o nome de Deus foi revelado aos filhos de Israel há mais ou menos uns 2000 anos depois da morte de Abel. A gente não sabe exato, assim, o tempo exato a gente não sabe, mas é aproximadamente 2000 anos, ou mais ou menos 2000 anos depois da morte de Abel. Agora, eu pergunto, se Deus revelou o seu nome para os filhos de Israel, há mais ou menos uns 2000 anos depois da morte de Abel, como é que Abel foi a primeira testemunha de Jeová? Como que Abel foi a primeira testemunha de Jeová? Ou será que Abel antecedeu a Jeová para ser sua testemunha? Será que é possível um ser humano anteceder a Deus? Isso é uma tremenda mentira das testemunhas de Jeová. Abel nunca foi testemunha de Jeová. A gente sabe que isso é uma tremenda mentira das testemunhas de Jeová. Agora, eu gostaria de fazer uma perguntinha para as testemunhas de Jeová. Testemunha de Jeová que estiver me assistindo, deixa eu fazer uma perguntinha para vocês. Vocês gostam de mentir para ser importantes? Vocês mentem que Abel foi a primeira testemunha de Jeová? Vocês mentem que Jesus Cristo foi testemunha de Jeová? Até mentir que eu não me lembro o nome do ex-presidente, estudou a Bíblia com as testemunhas de Jeová. Até isso vocês mentem, para se tornar importantes. Vocês mentem para se tornar importantes. Entendeu, testemunha de Jeová? Agora, deixa eu perguntar uma coisinha para vocês. Vocês conhecem um texto
que está no Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 44. Vocês conhecem esse texto? Vocês conhecem esse texto que está no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44? E sabe o que diz lá? Lá diz que o pai da mentira é Satanás. Quem mente está falando segundo ao diabo, que é o pai da mentira. Então vocês, testemunho de Jeová, mentindo como vocês mentem, para se tornar importante, para se tornar uma religião importante, para se julgar a religião verdadeira, a única religião verdadeira, aquela única religião que agrada a Deus, a única que vai se salvar, sabe o que vocês estão fazendo? Vocês estão falando segundo o diabo, que é o pai da mentira, e vocês, mentindo, vocês estão falando segundo o diabo. Entendeu? Vocês são um bando de mentirosos. Esse corpo governante manda vocês mentir porque ele quer que enche de pessoas aí, né? E fica mandando vocês mentir para que muitas pessoas achem que essa religião é muito importante e vai querer ser testemunha de Jeová. Então, vocês estão agradando o diabo. Vocês estão falando segundo o diabo. Vocês estão fazendo a vontade do diabo. Fazendo a vontade de o vosso pai, que é o pai da mentira. É o pai das testemunhas de Jeová. É o diabo, o pai da mentira.